Hola chicos, yo soy la maestra Nájila y hoy vamos a hablar un poco sobre el discurso directo y el discurso indirecto, ¿vale? Bueno, el discurso directo es formado por un verbo introductor. Puede ser el verbo decir, afirmar, habla, indica, explica, enseñar, responder, contestar, entre outros, acompanhado del mensaje que quiere transmitir. El verbo introductor puede aparecer al principio, en el medio o al final de la oración. Ejemplo, Héctor afirmó: conocí Machu Picchu y Cusco hace 2 años con mi familia. Entonces, aquí tenemos el verbo introductor. Entonces, tenemos aquí el verbo introductor. En el caso de esta oración, afirmó, el verbo afirmar. Y el mensaje, que fue a Cusco. Ahora vamos a hablar entonces del discurso indirecto. El discurso indirecto es cuando reproducimos un mensaje anteriormente expresado, manteniendo su sentido, pero adecuándolo a una nueva situación de comunicación. También tenemos acá un verbo introductor, decir, preguntar, etc., que puede ser utilizado en presente o en el pasado, junto con el mensaje que queremos expresar, ¿vale? Ejemplo, yo le dije que Carlos no tenía dinero. Yo le disse que Carlos no tenía dinero. Bueno, chicos, então, prestem atenção. Um discurso direto é quando nós estamos falando, quando nós produzimos a fala, ok? Vou dar um exemplo. Eu estou gravando essas videoaulas para os meus alunos. Se vocês forem reportar o que eu falei para outra pessoa, vocês podem dizer: a professora Nájila disse que estava gravando aulas para nós. Estava gravando aulas. Aqui não vai mudar o verbo, vale? O que vocês têm que entender é que o discurso direto é quando nós estamos falando. Okay? E o discurso indireto é quando nós reportamos a fala de uma outra pessoa. Geralmente, isso acontece com os repórteres, quando eles vão noticiar algum fato de alguém que falou alguma coisa, entendeu? Então, o discurso indireto é isso, é falarmos algo que alguém falou. Chicos, temos que ter uma atenção quando nos referimos a perguntas. Por exemplo, eu les pregunto: ¿ustedes están haciendo los ejercicios? Eu fiz uma pergunta para vocês. Se alguém for reportar essa minha fala, vai ter que utilizar um verbo indicando que eu fiz uma pergunta. Eu não posso dizer que alguém não pode dizer a professora Nájila falou. Não, eu fiz uma pergunta. Então, la professora Nájila perguntou se nosotros ou se ustedes estão haciendo los ejercícios. Então, tenham um pouquinho de cuidado com os verbos que vocês vão utilizar, com os pronomes demonstrativos principalmente, porque se eu estou falando, eu vou utilizar este, estos, esta, estas. Se você for reproduzir a minha fala, você vai usar ou esse, ou aquele, ou essas, ou aquellas. Entonces, atención a los demonstrativos, a los verbos introductorios, ¿vale? Então, muito fácil, tranquilíssimo, é só prestar atenção a esses detalhes. O discurso direto, quando eu falo, e o discurso indireto é quando eu estou reportando a fala de outro.